Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem? Então, tranquilo, animado, todo mundo se cuidando. A gente está entrando aí praticamente na outra fase, né? Já estamos indo para bem adiantado. Então, o tema está tudo em ordem, até porque é muito mais fácil dar aula assim, online, né? Ninguém fala nada, o povo paga para não falar. Então, está tudo sob controle, pessoal. Não tem nada que o que precisarem, fique à disposição. Aquela regrinha do contato, estou à disposição de vocês. E a gente tem que dar sequência às coisas. Dando sequência às coisas, pessoal, que a gente tem que tratar hoje seria direito da vizinhança. Direito da vizinhança, ele tem toda uma razão de ser, pessoal. Por quê? Porque efetivamente é algo que dá muito problema, pessoal, tá? A propriedade em si, que é o nosso objeto principal, quando a gente fala de direito civil, a gente está pensando no direito basicamente pensado antes de uma época onde a gente pensava muito mais no social, então ele está muito mais ligado à questão da defesa da propriedade, à individualidade de cada sujeito, tá? De cada pessoa. Então, o direito da propriedade em si, quando a gente vem falar de direito da vizinhança, é uma parte do direito civil onde a gente tem que falar de limitações ao exercício dessa propriedade. Por quê? Porque dependendo do que tiver do meu lado, dependendo das pessoas, dos meus vizinhos, do que eu pretendo fazer, então quem está do meu lado, a minha vizinhança, vão impor regras no que eu posso fazer, na forma com que eu vou usar minha propriedade. Então faz parte do direito de vizinhança, efetivamente, um sistema de limitação à propriedade, tá? Então, o direito de vizinhança é uma parte do direito civil que traz diversas limitações, que traz diversas restrições sobre o exercício do direito de propriedade propriamente dito. Não só propriedade, o direito do uso de qualquer bem, do uso de qualquer coisa em função da vizinhança, em função do local onde se encontra, das circunstâncias que estão ali. Nós podemos pensar como direito básico e problema básico de vizinhança a questão do barulho, pessoal, questão das atividades que vão ser desenvolvidas em determinado lugar, podemos pensar em passagem de luz, podemos pensar em acesso à rua, podemos pensar em passagem de água, tá? Coisas extremamente elementares, na verdade, assim, são questões, são necessidades físicas que a gente tem, e, por consequência, pessoal, o direito tem que tratar disso, tá? Então, se no passado eu tinha um terreno onde tem um problema, que tem um alagamento, e eu preciso fazer um duto, uma tubulação, uma valeta, alguma coisa para escoar a água do meu terreno, o direito tem que fazer com que os vizinhos se conversem e cheguem num consenso com relação a isso. Porque não tem como o vizinho que mora no terreno de cima assumir com a água do terreno dele sem incomodar os que estão embaixo, ok? Então, são coisas desta natureza, são problemas de ordem física que trazem o direito de vizinhança. Então, são limitações que vêm por conta de ordem física, por conta de necessidades reais que a gente tem, que vem redundar dentro do direito de vizinhança. Tá? Lógico, né, o direito surge como? Quando surge o conflito. Então, a ideia do direito de vizinhança é tentar intermediar esses conflitos e diminuí-los da melhor forma possível para que as pessoas entrem no consenso e busquem a convivência harmônica. Então, para que serve o direito de vizinhança? Para trazer limitações ao direito de propriedade, trazer restrições ao uso da propriedade, visando a harmonização da vizinhança, das pessoas, da convivência dos indivíduos, tá? Então, lógico, por que a gente regula isso no direito? Porque já houve inúmeros problemas, tá, pessoal? É interessante colocar, pessoal, que direito de vizinhança é diferente de servidão. Por quê? Porque servidão, a gente coloca lá direito real sobre coisa alheia. E quando eu coloco servidão, eu digo assim, olha, é uma coisa que foi de consenso. Então, o proprietário abriu mão de alguma forma daquela situação, ele deixou com que fosse construída uma rua, ele permitiu que algo fosse feito. Esporadicamente, nós podemos pensar em uso capião, no caso de alguma servidão, mas quando a gente fala servidão, a gente fala limitação ao direito de propriedade, próprio do direito das coisas,
que é transmissível, que é registrado no registro de imóveis, que tem toda uma característica própria, tá? Mas ela surge via de regra do quê? Do consenso do proprietário, permitindo em algum momento que isso exista, tá? Nem que seja o proprietário que viveu há 300 gerações atrás, que escreveu isso no registro de imóveis e que isso foi se perpetuando com o tempo, passando de uma pessoa para outra, tá? Nem que seja dessa forma, houve um consenso na criação da servidão. Quando nós falamos de direito de vizinhança, não existe inscrição em lugar nenhum, não existe tolerância, não existe concessão, existe uma regra de convivência, visando a harmonia entre a vizinhança, existe uma regra dizendo isso você pode fazer, isso você não pode fazer, isso você é obrigado a aceitar por conta da convivência com o seu vizinho. Então, servidão é o quê? Uma concessão que pode, inclusive, estar registrado lá na matrícula do imóvel, né, que excepcionalmente pode ser fruto de um uso capião, mas é uma limitação ao direito de propriedade. É um direito real sobre coisa alheia. Tá? Isso é o quê? Servidão, direito real sobre coisa alheia. Direito de vizinhança, simples limitação ao uso de propriedade que não tem que estar escrito em lugar nenhum. Okay? Isso é o que está colocado no meu slide, se não me engano. Tá? Ultrapasso. Vou dizer que a servidão resulta da vontade, que constitui direito real, tal, aquilo que exatamente eu falei, né, e que pode ser escrita, que está na lei, que uma série de situações, coisas que são absolutamente dispensáveis quando a gente fala de direito de vizinhança, porque direito de vizinhança não está ligado à propriedade, está ligado a uma forma de existir. Naquele local você tem que atuar daquela forma, com aquela limitação. Tudo bem? Que mais, pessoal, que a gente pode colocar com relação a essas coisas? É uma obrigação própria de rem. O que quer dizer obrigação própria de rem, pessoal? Eu não gosto muito de latim, já falei muito para vocês, mas muito no direito civil se vem do latim, por quê? Porque vem de Roma, né? E Roma, a língua era latim. Na Roma antiga, pessoal, já existia esse conceito que nós trazemos até hoje, porque ele é muito bom, dizendo que é a obrigação própria de rem, obrigação própria da coisa. Tá? Então, quando a gente fala direito de vizinhança, a gente fala que é uma obrigação decorrente da coisa. E não interessa quem está na propriedade, não interessa para quem passou. Basicamente, quem estiver no uso vai ter que aceitar aquela obrigação própria de rem, porque para que você está no uso, no domínio daquela coisa, você tem que aceitar aquela obrigação decorrente da coisa. Então, e ela passa de uma pessoa para outra. Tá? Então, aqui é a casa onde eu estou. Tem uma obrigação de pagar cota de condomínio. Imagine que fosse o caso. No apartamento tem que pagar o condomínio. Beleza. Vendi o apartamento para outra pessoa. A pessoa que comprou fica com essa obrigação própria de rem, própria da coisa. A obrigação de pagar as despesas de manutenção dela. Então, obrigação de pagar condomínio. Da mesma forma, eu tenho uma passagem aqui que o sujeito usa para pegar água no meu sítio. É a única forma, é o jeito que tenho, que pode. Então, é um direito de vizinhança, uma limitação que foi estabelecida sobre o meu imóvel. Não é uma servidão, porque não está escrito, não há consenso, não foi. Então, existe aquilo. Então, se existe aquilo, quando eu passar o sítio para outra pessoa, a pessoa vai adquirir aquilo da mesma forma. Então, são duas características que a gente coloca com relação ao direito de vizinhança bem interessantes. Obrigação própria de rem, obrigação própria da coisa, tá? Que vincula os confinantes, acompanha a coisa para onde ela foi, e nós vamos dizer que é uma obrigação ambulante, né? Ambulante condomínio, ou seja, a obrigação ambulatória, obrigação que, para quem levar o domínio da coisa, leva a obrigação junto. É o exemplo do condomínio. Eu sou proprietário, sou obrigado hoje de pagar o condomínio. Por algum motivo, transferir a propriedade para outra pessoa, o domínio é de outra pessoa, com o domínio vai junto algumas obrigações. E direito da vizinhança, de um modo geral, é desse jeito. Ele leva a obrigação junto, pessoal. Então, se eu tenho um direito, digamos, uma passagem de luz, eu tenho alguma coisa de tudo que a gente for tratar hoje,
quando a coisa se transfere, quando eu transfiro o domínio da coisa, essa obrigação transfere-se junto com uma coisa. Por quê? Porque o direito da vizinhança tem a característica de ser uma obrigação própria da coisa. Obrigações próprias de rei. Tudo bem? O que mais, pessoal, nós podemos dizer? Regras que geram a obrigação de permitir a prática de certos atos. Então, por exemplo, incide sobre o vizinho do prédio encravado a obrigação de conceder passagem a este. Por exemplo, tem um terreno que está no meio de outros e não tem uma estrada. Ele tem a obrigação, aquele que está encravado tem o direito de que seus vizinhos lhe concedam o direito de passagem até chegar lá. Na área rural, pessoal, é muito comum, porque existem as áreas de terra e nem tudo aquilo que são as estradinhas da área rural são estradas reais, regulamentadas pelo poder público. Muitas daquelas estradinhas são passagens por cima de terreno alheio para chegar em algum outro lugar, ou para cortar um caminho, ou para fazer alguma coisa. Então, isso é muito comum, é uma prática bastante utilizada. E existe a obrigação? Sim, se tem um terreno encrustado. O que nós vamos dizer encrustado? Imagine aqui, eu tenho não sei como é que está a tela de vocês, mas imagine que tem um preto e tem uma letra dentro de um círculo. Este círculo está incrustado. Se você imaginar que o preto que está em volta é uma área de terra, o que está no meio, o círculo, está incrustado. Ou seja, não tem ligação daquele terreno para sair dali de nenhuma outra forma. Então, nós vamos dizer que o 1285 gera obrigação do sujeito do terreno preto, do sujeito do terreno maior, dar um direito de passagem àquele sujeito que está incrustado. O que mais, pessoal, que nós podemos dizer? Vejam, recai sobre o dono do prédio inferior, né, obrigando a receber as águas que fluem naturalmente do superior. Por que isso, pessoal? Porque é físico, né? Não tem como eu ter um terreno na parte de cima do barranco e impedir que a água saia de lá e venha para a parte de baixo. Isso é fisicamente impossível. Mas o sujeito pode fazer uma tubulação, mas como que vai fazer isso exatamente na prática? Quanto vai custar? Para onde vai levar? Tá? Se está no terreno de cima, ele vai bombear para algum outro lugar e vai ter algum lugar para chegar. Então, por conta da impossibilidade física que isso representa, ou principalmente, hoje pode até não ser impossível fisicamente, mas pode ser extremamente dispendioso. Então, por conta disso, nós temos uma regra básica, 1288, quem está no terreno de baixo é obrigado a suportar as águas de cima. Assim vale um prédio também, né, pessoal? Como é que o apartamento de cima vai fazer com que não caia água por debaixo? Claro que isso tem que ser coisas lógicas, né? Não é jogar água no vizinho de baixo, mas não tem como ele represar essa água, ele parar com essa água, e um não pode impedir que o outro faça isso. Tá? O que mais? Também está previsto, pessoal, que em determinadas situações eu tenho o direito de entrar na propriedade do meu vizinho para poder fazer conserto na minha. Imagina que eu quero pintar a minha casa, eu quero mudar meu telhado, eu quero fazer alguma coisa. Então, é um direito que eu tenho entrar no terreno do vizinho para poder ter acesso na minha de forma a manter a minha, a construir a minha, edificar, melhorar, consertar, né? Fazer a manutenção propriamente dito também é um direito de vizinhança. O que nós estamos falando? Várias situações onde alguém é obrigado a tolerar alguma coisa por conta de características físicas decorrentes da vizinhança, da proximidade dos imóveis. Tá? O que a gente falou? Regras que geram obrigação de permitir, eu tenho que tolerar. Tá? Aqui nós vamos falar de regras que determinam uma abstenção, ou seja, nessas situações o sujeito não pode fazer nada. Tá? Proibição imposta ao proprietário de fazer mau uso do prédio suscetível de prejudicar a saúde, o sossego, a segurança do vizinho. É o caso do barulho, tá? É o caso de trazer coisas complicadas. Né? Então, a gente vai ter várias situações com relação a isso. Proibição de abrir janela, eirado ou terraço a menos de 1,5 metro do prédio de seu confinante. Né? Então, aqui coisas assim que causam
constrangimento. Então, claro, uma janela de frente para o meu imóvel, ali no segundo andar, vendo tudo que eu faço no meu imóvel, é uma coisa legal? Não é. Então, tem que ter uma distância mínima de 1,5 m. Tudo bem que 1,5 m não vai resolver muita coisa, mas é o mínimo que tem que ser preservado para que isso exista. Tá? Bem no tocante, pessoal, essa questão de limitações à construção, à vizinhança, o que eu posso fazer em cada lugar, quanto que pode subir, né? Então, quando você vai construir um prédio, por exemplo, você tem que saber quanto da área do terreno você pode utilizar para fazer a construção, quanto essa base pode subir até que altura e quanto que ela tem que ir diminuindo com o tempo. Então, eu não posso pegar um terreno assim que é um quadradinho e fazer ele quadradinho até o que eu conseguir construir, fazer ali 20 andares. Não posso. Eu tenho regras que determinam a utilização da base e das edificações. Tá? Aonde que está isso, pessoal? Dentro do zoneamento urbano. Então, a lei do zoneamento urbano, que é regrada pelo município, ou seja, aprovado pela Câmara Municipal, tem um departamento de urbanismo no município, sempre que você vai fazer uma construção dentro da área urbana, você tem que ir lá na prefeitura, pedir uma ficha do seu imóvel, lá vai saber quanto da área, da base, pode ser utilizado, quanto pode subir até que altura, quanto tem que ir reduzindo, qual é o fator disso, quais são as atividades permitidas no local. Então, isso são regras de convivência que são determinadas no zoneamento urbano. Então, isso está lá na Prefeitura de Ponta Grossa, se você procurar no site, tem isso muito bem organizado, pessoal. E é uma consulta que você tem que fazer antes de você começar qualquer atividade, antes de você começar qualquer coisa. Então, muito cuidado com relação a isso e dá muito problema. Tá? Isso não é uma área na qual o pessoal do direito é muito ligado. Logicamente que vão existir advogados voltados excepcionalmente para essa aula, especialmente para essa área, né, do direito, mas quem domina essa situação, quem utiliza essa consulta, quem vai te dizer aonde que pode, normalmente são o pessoal da construção civil. Tá? Então, os engenheiros, por conta de eles fazerem os projetos, elaborarem tudo aquilo que a gente imagina de edificação, teoricamente sai da mão do engenheiro, então regramento básico, é consulta básica para você fazer um projeto de uma boa edificação, você levantar as limitações que aquela propriedade tem perante as regras de urbanismo do município. Tá? Então, isso é bem claro. Se você não fizer, você é multado, você tem uma série de restrições com relação a isso, série de problemas decorrentes disso. Tudo bem? Uso normal da propriedade, pessoal. A gente falou aqui regras que determinam a abstenção, né? Que prejudicar a saúde e tal, coisas que eu não posso fazer. O uso normal da propriedade. Está lá no 1277, dizendo assim, o proprietário e o possuidor têm o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego, à saúde dos que habitam, provocados pela utilização da propriedade. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, limites, tolerância dos moradores, vizinhanças, tal. Então, fala um monte de coisa. Então, quando eu digo interferência prejudicial, no Código de 16, interferência prejudicial era tratado como mau uso. Tá, o legislador de 2002 ele evoluiu um pouco, ele tirou a expressão mau uso e trouxe a ideia de interferência prejudicial. Então, é aquilo que pode ser... nós temos aqui uma ideia da doutrina dizendo é interferência prejudicial aquilo que pode ser ilegal, aquilo que é abusivo ou aquilo que é lesivo. Aí, pessoal, nós temos assim as mais variadas situações que nós podemos colocar com relação a isso. Né? Para não ficar uma aula tão enfadonha, vamos pensar em outro que vai passando o tempo, eu vou esquecendo das coisas que eu lembro. Tá? Pessoal, teve uma época que eu advoguei, não advoguei, porque eu trabalhava num escritório de advocacia e eu ainda era estagiário. Mas, na prática, era eu que ajudava, eu que administrava, eu que fazia tudo que precisava. Aonde? Num condomínio aqui da cidade, condomínio Acácia. Então, Acácia 1 e o Acácia 2. O Acácia é aqui na região de Oficinas, ao lado do Tozeto de Oficinas. Não Tozeto de Jardim América, Tozeto de Oficinas. Tá? Então, é um condomínio grande, com predinhos de apartamentos pequenos, tem normalmente, acho que deve ter 4 andares, né? Aquele prédio assim, bem popularzão, assim, até bem simplão, né? Não é nada de especial. Mas o pessoal foi, arrumou, hoje é um lugar legal, não é um lugar ruim. Né? Muitos de vocês devem conhecer.
que aconteceu, pessoal, no Acácio, que dá um exemplo legal? Muitas coisas aconteceram no tempo que eu estava cuidando da assessoria deles lá, mas um troço interessante que aconteceu foi o seguinte, né? Imagine, pessoal, que isso, quando eu era em 98, 99, foi quando eu me formei. O que aconteceu? Estava começando esse negócio aí de garotas de programa, né, pessoal? Aquela coisa de divulgar número, ir atendo no apartamento, alguma coisa, aquela coisa. Então, digamos assim, a zona do Baixo Meretrício, né, estava e vive em constante evolução, e naquela época as moças locaram um apartamento no Acácio, né, e faziam atendimentos lá. Primeiro, eram moças normais, não tinha escândalo, não tinha barulho, eram tudo certinho, não tinha nenhum problema. Qual que era o problema? O problema é que tinha um fluxo de gente entrando e saindo do apartamento que era um absurdo, né? E aquilo começou a incomodar o pessoal, porque ia tanta gente, até que eles descobriram o que acontecia dentro do apartamento, né? E quando descobriram o que acontecia dentro do apartamento, queriam, por toda a lei, fazer com que elas saíssem dali, que elas deixassem, largassem o prédio, e porque ali era uma casa de prostituição. Puxa vida, o que faz? É mau uso da propriedade, pessoal? É interferência prejudicial ou não? De repente, se você colocar que ali era um ambiente familiar, então você pode realmente pensar, né? Só que você vai ter o ônus de provar o que elas estavam fazendo, né? E como que isso... Então, tinha um monte de problemas que veio para a gente, né? Então, vamos entrar com uma ação para tirar elas de lá? Vamos, mas tem um problema e tem um risco. Se a gente não conseguir provar, a gente leva um puta de um dano moral, né? Então, houve o receio. Qual foi a ideia? Na época não era tão comum, pessoal. Hoje já é bem comum, a maioria dos prédios, né? Mas na época não era muito comum. O que foi feito? Foi criado um livro, né? E o livro dizia quem é a pessoa que está entrando, mostra o documento e dizem que apartamento está indo. Isso acabou com a freguesia das meninas, né? Porque quem que gosta de ir num lugar desse e colocar o seu RG dizendo que você foi em tal lugar? Então, foi a forma que o condomínio achou de acabar com o comércio que existia ali, né? Foi exigir que fosse apresentada documentação de cada um que entrasse dentro do apartamento, que isso eles podiam fazer, mudar as regras de acesso dentro do condomínio. Agora, você tirar uma pessoa de dentro do condomínio dizendo que ela está fazendo uma interferência prejudicial, está com um ato ilegal, abusivo, lesivo, é bem mais complicado, tá? Então, aí é um exemplo de desvirtuar a atividade, a função do imóvel e o problema que isso pode gerar. Tudo bem? Entendemos, pessoal? Só para dar uma ideia. Ainda, evoluindo essa ideia, pessoal, nós podemos, vou pegar aqui cada uma das modalidades, tá? Vou dizer que ato ilegal é aquele ilícito, né? Que automaticamente quem pratica um ato ilícito tem a obrigação de indenizar. Isso está colocado no artigo 186 do Código Civil, e se vocês ainda não sabem disso, anotem lá. Toda ação de indenização, de cobrança, está com base no artigo 186. Quem causa prejuízo ao outro, mesmo que seja moral ou tem a obrigação de indenizar. Fundamento de toda ação de cobrança, de indenização, de repetição do indébito, nós vamos colocar no 186. Não? Se eu causo prejuízo por meio de um ato ilícito, óbvio que eu tenho que obrigação de indenizar. E isso é uma coisa que eu vou dizer que é prejudicial à minha propriedade. Então, ato ilegal é fácil. Tá? Inclusive, nem precisava estar escrito no direito de vizinhança, porque isso já é uma regra geral do direito civil. Tá? Então, vizinho que danifica as plantações do seu confinante é um ato ilegal que obriga a ressarcir o prejuízo causado. Tá? Então, pode fazer isso? Não pode. Eu vi aqui o exemplo só para mencionar. Vocês conhecem a holandesa indo para Londrina, pessoal? Sobe a serra lá, se não me engano, é a Serra do Relógio, sobe a serra lá para o norte, você chega num restaurante assim grande, famoso, que é da holandesa. Por quê? Porque é provavelmente numa família holandesa, que é cheio de detalhes, cheio de coisas. O que aconteceu? O Rodonorte foi fazer um aumento da rodovia. Né? Como fazer um aumento da rodovia, não tomou o cuidado necessário assim, de conversar com a holandesa, ou até tentou, e a holandesa não permitiu de forma alguma, e ela tinha uma série de flores
plantadas ali, série de plantações dela. A Rota Norte pagou muito caro por tudo que eles estragaram de plantação da mulher, que era apenas ornamentação. Tá? Então, gera responsabilidade? Obviamente que gera responsabilidade. Então, tudo vai demandar de um processo, de toda uma discussão processual, não se resolve assim do dia para a noite, mas existe a responsabilidade, claro, com relação a isso. Ato abusivo, pessoal, é diferente de ato legal, por quê? Ele causa um incômodo, né? Ele não é uma coisa assim que é contra a lei, mas é chato, né? É o caso do barulho, né? Eu ouvi som em casa. A gente tem aquela lenda que depois das 22 horas não pode, porque não sei o quê, mas onde está escrito isso? Onde está a lei? Talvez tenha, né? Mas quando a gente fala em ato abusivo, é aquele ato que não é necessariamente ilegal, mas que atrapalha, que gera prejuízo, tá? Então, eu vou dizer que, no caso do barulho, é ato abusivo. E quando eu coloco a utilização de modo irregular, de acordo com a finalidade social da propriedade, eu também estou agindo de forma abusiva, eu estou desvirtuando aquela situação. Né? Eu tenho o caso de uma oficina mecânica em Carambeí, que ela está assim, de frente quase para a cooperativa, mas pelo zoneamento de Carambeí, ela está na área urbana. Por estar na área urbana, tem uma ação civil pública pedindo que ela feche as portas e ela saia dali. Mas você tem uma indústria do outro lado da rua, não interessa. Ela está dentro de uma área de zoneamento urbano que é destinado à moradia, à residência, e não à mecânica. Tá? E por ser mecânica agrícola, classificaram como mecânica pesada. Tá? Então, existe uma ação civil pública fazendo o sujeito sair dali, porque ali ele não pode ficar. Puxa vida, mas é uma oficina, o cara é tão organizado. Não interessa. A gente está debatendo, a gente tem um processo para que isso não aconteça. Se não me engano, eu ganhei em primeira instância esse processo já, mas existe a responsabilidade, existe o interesse e é contrário à destinação. Mas existe a indústria está ali desde antes de existir o zoneamento. Tá? É um argumento forte. Ganhei em primeira instância, mas vejam, o Ministério Público chegou a entrar com a ação civil pública pedindo fechamento da oficina. Tá? Então, o abuso é o quê? Você fazer alguma coisa que é excessivo, alguma coisa que está em desconformidade com a finalidade da coisa. Tá? Bom, daí uma teoria aqui do 187, que vai dizer assim, a teoria do abuso de direito é hoje escolhida em nosso direito como se infere no artigo 186, que permite considerar ilícitos os atos praticados no exercício irregular de um direito. Então, eu tenho um direito e vou além, eu estou fazendo um abuso, tá? Então, isso é bem simples de entender. Então, eu tenho o direito de construir um negócio, tenho o direito de fazer uma edificação pela lei urbana do município. Tem que subir 6 metros a tanto, depois eu tenho que recolher 1,5 metro para subir mais. Eu não faço isso, eu subo reto 10 metros. O que aconteceu? Eu abusei de um direito que eu tinha, que eu fui além do que eu devia. Então, isso vai gerar a obrigação de indenizar e talvez até de derrubar aquilo que eu fiz de forma equivocada. Tá? Ato lesivo, pessoal. Ato lesivo é uma classificação interessante, pessoal. É uma atividade que foi autorizada, mas que foi além, né? Então, o Ministério Público, o Poder Público, não o Ministério Público, autorizou que aquela atividade fosse feita, mas ela foi feita de uma forma prejudicial. Então, imagine, uma indústria, né? Foi autorizada que a indústria funcionasse, e aquela indústria acaba soltando fuligem, poluindo o ambiente. Mas o que é isso? Isso é um ato lesivo, né? São atos lícitos e irregulares que causam dano da mesma forma. Também, pessoal, tem uma empresa ali em Carambeí, cliente minha, eles têm uma caldeira grande, uma termoelétrica, tá? E está bem próximo ao município. O que acontece? Dependendo do material que eles queimam, a regulagem de como está o filtro, toda aquela coisa, dá uma fuligem lá, aquilo joga cinza por um bairro inteiro do município. Né? E isso já deu ação, já deu conversa com o Ministério Público, já deu uma série de coisas. Como é que resolveu? Resolveu indo lá e colocando um filtro caríssimo no negócio. Mas mesmo assim, dá uma bobeada lá aos técnicos, sai uma fuligem e gera ato lesivo a toda a comunidade. Tá? Isso gera obrigação de indenizar? Também gera. Tá?
Então, exemplos do que é direito da vizinhança. Critérios para verificar a normalidade ou a anormalidade da utilização do imóvel. Tá? Coisa simples. A extensão do dano é incômodo ou não é incômodo? É incômodo ou é chatice? Tá? Gera incômodo mesmo ou não? Caso da minha oficina, lá em Carambeí, está do lado da indústria. Tá? O cara é extremamente caprichoso, não tem um pingo de óleo, é tudo limpo, é perfeito, porque até as máquinas que ele conserta são máquinas caríssimas. Né? Então, gera um incômodo? Não, não é uma coisa bonita você ter uma oficina de trator do lado da tua casa. Tá? Mas gera incômodo? Eu consegui provar que não gerava incômodo nenhum. Tá? Examine a zona onde ocorre o conflito, também com outros costumes locais. Então, puxa vida, está dentro dos costumes locais? Claro, ali uma área rural, passa trator o dia inteiro na frente do negócio. Vou dizer que eu vou consertar um trator, eu estou causando conflito? Tá? Considerar a anterioridade da posse. Aí, vamos pegar o exemplo do que está do outro lado da rua. Né? Tem a indústria da batata do outro lado da rua. Mas do outro lado da rua tem uma indústria, do lado de cá é uma área residencial. O que veio antes? A indústria veio muito antes de ser criado uma área residencial naquele local. Então, eu não tenho como mudar a lei e fazer para a indústria, Batata, vai embora daqui. Não posso fazer isso. Eu tenho que considerar o que veio antes. Então, se a indústria, por mais que eu considere, dependendo do ponto de vista, aquilo prejudicial, eu sou obrigado a aceitar aquilo. Quando nós estamos falando disso, pessoal, que bens tutelados nós estamos tratando? Então, primeiro, segurança, segundo, sossego e terceiro, a saúde. Lógico, né? Quando a gente fala de direito de vizinhança, quando a gente fala de limitar o uso da propriedade de alguma forma, eu estou pensando em segurança das pessoas, em tranquilidade, que é um direito que as pessoas têm, e a saúde, né? Então, principalmente a saúde, né? Vamos colocar saúde, segurança e sossego, né? Coisas assim elementares. E esses são os bens jurídicos tutelados, basicamente pelo direito de vizinhança. Posso fazer uma composição, pessoal? Quando eu vou fazer um acerto, vamos sentar e vamos conversar, vamos ver se a gente chega a um consenso. Primeiro, o incômodo é normal ou não? É tolerável ou não é tolerável? Se for tolerável, se for normal, então, a coisa pode ser resolvida. Né? Se for intolerável, o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que determinar que aquilo venha para um campo tolerável. Tá? Se não é possível aceitar aquilo daquele jeito, tem que colocar uma limitação para que venha a ser aceitado. Então, uma empresa que está soltando fuligem, se é eventual, é uma situação. Agora, se é constante, eu tenho que colocar de alguma forma uma redução, eu tenho que colocar aquilo em padrões razoáveis. Né? Se eu não consigo colocar em padrões razoáveis, eu determino para com as atividades. Mas eu não vou mandar parar com as atividades se a causadora do incômodo for a indústria ou qualquer atividade de interesse social. Então, mesmo, veja que causa isso, né, pessoal? Mesmo que seja um troço extremamente doente, complicado, mas se eu colocar lá dizendo que boa parte da comunidade trabalha naquele empreendimento, daí mesmo assim, daí o interesse é que o empreendimento continue existindo, tá? Então, é uma coisa, assim, bem complicada. Não é a mesma coisa, pessoal. Aqui nós estamos falando do direito da vizinhança, mas sabe quando você está falando lá do direito ambiental? Vai ter alguém que vai chegar para vocês e vai falar de um princípio chamado princípio do poluidor pagador. Se você polui, você tem que pagar. E isso, assim, ao mesmo tempo pode ser, nossa, uma pena legal, por outro lado, é uma pena ridícula, né? Porque às vezes vale a pena pagar para poder poluir. Né? Isso acontece no mundo, né? Em várias situações. Então, isso é um princípio internacional do direito ambiental que pode ser lindo, né? Pode funcionar, mas no fundo é podre, né? Porque não vai parar. Você não vai resolver o problema ambiental o sujeito pagando. Você tem que ir além do pagar. Né? Você tem que restituir, você tem que cessar. E aqui, por mais que a gente saiba, o negócio é intolerável. Se ele é intolerável, ele tem que cessar. Mas se tiver um interesse social, ele mantém. Puxa vida, pessoal, isso é bem complicado, mas é um conflito que a gente está colocando. Então, o direito tem essas coisas. Você vai ter que valorar quais os bens jurídicos tutelados, né? Seu sossego, a saúde, a segurança econômico comum da sociedade, seja lá qual for,
pesar isso, equilibrar isso para resolver a situação prática, né? Ou, voltando lá à ideia da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Você pega o fato, pega a norma e valora as coisas e vê o que faz. Ah, cessa ou não cessa a atividade. Fato, valor e norma. Tranquilo? Cada vez mais a gente tem a solução dos nossos conflitos, aquelas soluções complexas, né? Porque o povo briga muitas vezes porque está completamente contra o direito. Mas existem situações no direito como essa, que você não tem uma conduta objetiva de como tratar. Então, você aplica a teoria tridimensional, faz valor enorme. Bom, o que eu posso fazer nesses problemas, pessoal? Posso ter uma ação combinatória, então, combinar uma atividade, combinar uma pena, combinar uma obrigação, uma ação demolitória, esse negócio não podia ser construído, derruba, tá? Uma ação de calção de dano infecto, você calciona o negócio por conta de um dano decorrente da coisa. Né? Ação de indenização, quando não tem mais conserto, pior coisa, né? Quando não tem como ir na coisa objetivamente, no bem jurídico tutelado objetivamente, eu transformo aquilo em indenização e transformo em indenização, perdas e danos, o que eu perdi com aquilo. E, eventualmente, garantias para autorizar a realização de obras, alguma coisa. Você vai fazer isso aqui vai ser uma escavação muito grande na minha casa, pode ofender a estrutura da minha casa, para você fazer isso, eu preciso que você calcione o prejuízo que eu posso vir a ter em função dessa construção aqui do lado. Tá? Então, coisas elementares que a gente imagina com relação a isso. Daí, existem assim algumas coisinhas de ordem práticas que são colocadas na lei, que no passado davam mais problemas. Obviamente que se você for pegar um juizado especial, você vai encontrar situações relacionadas a essa. Eu vou dizer para vocês que eu fiz uma pesquisa hoje à tarde, quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu fui preparar, na verdade, uma atividade que eu vou pedir para vocês depois. E daí eu queria acórdãos que falassem sobre direito da vizinhança. Eu tinha atividade pronta, mas com acordos relacionados a outras coisas. Daí eu achei no Tribunal de Justiça do Pará, pessoal, que eles dividem acórdão por área, né, por assunto, e achei fantástico, né? Entrei lá em Direito da Vizinhança, tudo que eu estou falando para vocês, eu achei acórdãos falando sobre o assunto, que é a atividade que vocês vão fazer, que é comentar esse negócio, tá? Então, árvores limítrofes, tá? Outras coisas assim que a gente imagina que existe direito específico tratando disso. Então, presunção de condomínio sobre árvore limítrofe. Então, tem uma divisa, tem uma cerca. A árvore está bem na divisa, ela é limítrofe. O que eu vou dizer? A árvore pertence a ambos. Condomínio, domínio comum dos dois vizinhos. Tá? 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então, presume. Obviamente, né, que pode ser provado de uma forma contrária. Por quê? Porque foi eu que plantei, eu fui lá, acertei, coloquei, arrumei o negócio e tal. Eu fiz tudo. E daí aquela árvore pode ser diferente. É fácil isso? Não, não é fácil, porque a regra geral é que eu pressuponho que você está na divisa, ela é comum. Posso provar diferente? Posso. É fácil? Não. Isso é muito difícil provar que eu que sou dono da árvore que está na divisa. No mínimo, o jeito do lado vai dizer, então você plantou no lugar errado. Tá? Então, mas admite-se prova em sentido contrário. A árvore que não tem o tronco na linha divisória pertence ao dono daquele que estiver. Então, ela não está na linha divisória, ela está mais para o lado um pouquinho. Então, o dono é aquele que está mais para o lado um pouquinho. Tá? Se a árvore for comum, tanto o fruto quanto o tronco pertence a ambos, né? Se for cortada, deve ser repartida entre os dois. Tudo tem que ser dividido. Professor, mas que coisa... Não, pense numa árvore. Tem árvore que tem valor, pessoal. Pense num pinheiro que vai ser cortado, em algumas coisas assim. Então, tem árvore que tem valor, tem fruto que tem valor, tem coisa que pode gerar discussão com relação a isso. Se ela é limítrofe, ela não pode ser tirada sem o consentimento do outro. Então, eu não posso fazer isso. Né? Se não houver consentimento e eu quiser tirar, eu tenho que ir ao judiciário pedir autorização. Tá? Propriedade dos frutos, pessoal. Se está
Quando cai naturalmente, o dono é daquele que está no terreno onde caiu. Tá? No entanto, eu não posso ir lá e sacudir a árvore para cair. Eu vou lá de sacudo, cai no meu terreno e pego. Não, não posso. Tá? Eu tenho que respeitar. Só é meu se cair naturalmente no meu terreno. Posso colher? Se é minha, o que está no meu lado eu posso, o que está no lado do outro é do outro. Tá? Se está no tronco do lado do terreno do outro, que ela veio para o lado da minha casa, eu posso ir lá e tirar o fruto? Posso. O que eu tenho que fazer com esse fruto? Entregar para o vizinho. Tá? Ah, então eu posso colher? Pode, desde que eu entregue para o vizinho. Colher e pegar para mim, eu não posso. Tá? Se o fruto cai em propriedade pública, pessoal, imagine, né? Não é aquele caso da árvore que saiu e que tem a copa em cima da casa, do terreno do vizinho. Comum isso, pessoal. Tá? Se não é isso, é aquela que está saindo para a rua. Quando cai na rua, de quem que é a propriedade? É do dono da árvore. Ah, não é de quem passou na rua e pegou? Não, quem passou na rua e pegou tem que entregar para o dono. Isso é completamente contrário às nossas regras, aos dizeres populares, mas é assim que a gente administra os frutos. Então, a árvore derrubou o fruto no chão, o dono do chão é o dono do fruto. Se a árvore está no limite, eu posso tirar o que está do meu lado, o outro pode tirar o que está do lado dele. Se a árvore passou para o lado do meu terreno, se o fruto cair, vai ser meu. Se eu for lá e tirar, eu tenho a obrigação de entregar para o proprietário. Se a árvore derruba frutos em área pública, o terreno é do dono da árvore. Tudo bem? Raízes que ultrapassam a divisa do prédio. Né? Isso aqui é complicado, né? Porque você vai cortar a raiz de uma árvore, você vai derrubar a árvore, você vai matar a árvore. Mas quem tem direito de fazer isso. Tá? A árvore tem uma raiz, passou para o meu lado, eu vou lá e corto a raiz. Posso fazer? Posso. Preciso de autorização? Não. Informalmente eu posso fazer. Não é indenizável e é uma espécie, assim, vamos dizer, de justiça privada. Né? Eu posso matar a árvore do vizinho se eu fizer isso, mas eu tenho o direito de fazer. Quem pode fazer isso é o proprietário, nunca o inquilino. O inquilino daí vai estar arrumando confusão realmente, porque ele não tem a titularidade e o domínio para fazer essas coisas. Pessoal, eu estou falando há 1 hora, mais ou menos, aqui, e ninguém fala nada. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, beleza. Ok. Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, passagem forçada. Pessoal, passagem forçada é aquela questão do imóvel encravado. O imóvel encravado é aquela coisa assim, eu tenho um imóvel e ele é imagine uma ilhazinha no meio do mar lá, né? Imagine que o mar é uma propriedade maior e que a ilhazinha é o terreno incrustado. Então, se não existe nenhuma outra forma do sujeito sair e ele tem que fazer um caminho pela propriedade do outro, isso nós chamamos de passagem forçada, tá? Tem que existir, né? Se não tiver acesso de via pública, nascente, porto direito, mediante o pagamento de uma indenização, né? Eu posso constranger o meu vizinho a fazer isso. Vejam, é muito importante colocar que não é porque o terreno está incrustado, eu sou dono daquilo que eu quis, eu comprei aquilo, né? Para mim utilizar aquilo, eu tenho o direito de exigir que o meu vizinho me forneça uma passagem, mas ele não vai ser obrigado a fazer isso de graça. Tá? Não se considere encravado imóvel que tenha outra saída, ainda que difícil e penosa. Tá? Às vezes você tem que fazer uma volta enorme para chegar lá, mas se existe o caminho, não existe o direito de exigir a passagem forçada. Mesmo sendo pago, não existe o direito de exigir a passagem forçada. Tá? Quando a gente é importante colocar que passagem forçada é direito de vizinhança e servidão de passagem é direito das coisas, direito real. Servidão ocorre do acordo entre as partes, o acordo entre os dois donos do imóvel. E a passagem forçada não, é o direito de exigir a passagem
com fundamento no direito de vizinhança. Da mesma forma com que eu posso passar a pessoa, criar um caminho, eu posso pensar também na passagem de cabos e tubulações. Tenho direito a isso? Tenho. Tá? É lógico que também vai ter direito a ser idonizado, né, que vai ser oneroso, isso, né, e que eu possa justificar e exigir a passagem desses tubos e tubulações, desde que não tenha outro caminho. Um exemplo desse, pessoal, vocês sabem ali onde tem aqui em Ponta Grossa, no loteamento que eles chamam de Alphaville, que é ali para frente da usina do Pitangui, ali passa a entrada da UTF, ali, daí tem uma entrada que sobe lá para o Caçambó, quando era o Caçambó, como se fosse para o Caçambó, no Carambeí, que você vai chegar no Alphaville, que é um loteamento com um nome chique, mas é o mais distante do município, praticamente, né? Então, aquele loteamento, ele está numa situação bem complexa, né? Como é que vai fazer chegar a tubulação dele, como é que vai chegar as coisas até lá. Daí tem um cara que tem um sítiozinho ali embaixo, né? O sítio 7, né? Uma casa que fazia festa, tal, não sei o que ele faz hoje, e o cara conseguiu asfaltar a frente do sítio dele, conseguiu um monte de coisa, por quê? Porque os caras, para fazer o loteamento, precisavam passar com tubulação. Para passar a tubulação tinha que passar bem certinho por dentro do sítio dele. Ele deixou passar a tubulação, mas cobrou uma fortuna para que aquilo passasse. Tá? Então, é o direito de passar tubos, cabos, seja lá o que for, existe o direito, desde que não tenha outra alternativa. No entanto, isso vai ser indenizado. Tá? Não vai ser uma coisa que vai ser gratuita. Águas, pessoal. Da mesma forma com que a gente pensa em tubulação, pensa em água, pensa em esgoto, a gente vai ter, no 1293, direito de fazer a tubulação para passar um aqueduto de água, para canalizar água pluvial, para pensar água de esgoto, para pensar uma série de coisas. Eu também posso pensar em tubulação que eu vou precisar para poder soltar a água, né? Para receber a água. Então, assim como eu tenho diversos outros meios, posso pensar em energia, posso pensar em água também. Tranquilo? Limites. Né? Quando eu tenho um imóvel, quando eu falo de vizinho, eu vou querer fazer uma cerca para me, digamos assim, dividir, para deixar o limite entre as propriedades bem claro. Né? Então, existe o direito de fazer isso e existe o direito de pedir ajuda para o vizinho. Veja bem exatamente o que diz a lei. Pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Então, imagine um imóvel maior, quero fazer a divisão daquilo, não sei exatamente onde está, vou ter uma despesa para pegar uma agrimensora, um topógrafo, para ir lá e fazer essa divisão clara. Posso cobrar do vizinho? Posso. Tenho direito de fazer isso. Existe uma ação própria para isso, que é chamada de ação demarcatória, né? Você entra com uma ação pedindo a demarcação quando não acontece isso de forma voluntária. Tá? Então, isso seria com relação a limites, a delimitação do meu imóvel. O direito de tapagem, pessoal, é a mesma coisa. Sobre o direito de tapagem, é o direito de fazer a cerca, né? O direito de fazer um muro, né? Antigamente a gente fazia vala, né? Fazia aquelas valas para dividir um imóvel do outro. Hoje em dia você faz cerca ou você faz muro. Então, aquilo que eu sei, o limite, eu posso usar o direito de tapagem, o direito de tapar, o direito de fechar, de restringir o acesso. Tá? Então, está no 1297 e tem o entendimento que a divisão das despesas deve ser previamente convencionada. Né? Quando eu tiver necessidade de pôr alguma coisa diferente na cerca, aquele que precisa da coisa diferente vai arcar com o custo. Então, imagine que eu tenho 2 casas, né? E que eu tenho um cachorrinho pequenininho. Como eu tenho um cachorrinho pequenininho, eu tenho que fazer uma cerca menorzinha, assim, para o cachorro não entrar no terreno do vizinho. Quem tem que pagar o custo disso? Eu, não o vizinho. Tá? Vamos fazer um muro. As 2 partes têm que sentar e têm que discutir a respeito do custo do muro, tem que entrar no ajuste. Né? Existe uma responsabilidade, se for feito exatamente na linha divisória,
tem que ser dividido. Se for feito só do meu lado, se eu fizer da linha divisória para cá, quem paga sou eu. No entanto, pessoal, existe o direito de que o sujeito pode usar a minha divisa do mesmo jeito que eu faço do ladinho ali, tá? Então, existe uma obrigação bem clara com relação a isso, e a melhor forma de resolver isso realmente é com relação ao consenso, tá? Então, devassamento da propriedade vizinha é defeso, é proibido, então, né, pessoal? Abrir janela, fazer irado, terraço, varanda, a menos de 1,5 m do terreno do vizinho, coisas que eu já tinha falado antes. Águas e beiraes. Lógico que eu não posso fazer um telhado que fique jogando a água que sobra para o terreno do vizinho. Eu tenho que colocar uma calha e tenho que respeitar que isso vem para o meu terreno e não devastando o terreno alheio, tá? Parede divisória, né? Parede divisória, parede meia, são aquelas que integram a estrutura do edifício na linha da divisa, né? Abre o proprietário que primeiro edificar a alternativa de assentar a parede somente sobre o seu terreno ou assentá-la até a meia espessura do terreno vizinho. Na primeira hipótese, a parede pertencerá integralmente àquele que construiu. A segunda será ambos. Nas duas hipóteses, os vizinhos podem usá-la livremente. Então, não faz muita diferença, né? O uso do prédio vizinho, né? O vizinho é obrigado a tolerar que eu entre quando eu precise fazer algum reparo, alguma coisa, o vizinho não pode proibir que eu entre no imóvel. Tranquilo, pessoal? Tudo em ordem? Me ouviram, entenderam? Alguma dúvida, alguma sugestão? Não? Não. Não? Então, passar uma atividade para vocês, pessoal. Ó, devido à choradeira aí da representante de turma, mais alguns que estavam indo no começo da aula, eu já estiquei a data, tá? Então, não vai ser uma semana, vão ser 2 semanas. Muito obrigado, Thay. No que consiste... bem por aí mesmo. No que consiste? Nesse formulário, pessoal, tem uma lista com o nome de vocês que vai ver lá qual é o nome de vocês. Na frente do nome tem um número, tá? Esse é o número do acorde que você vai pegar. Você vai ver lá de baixo, assim, tem o link de 10 acordos. Então, está dividido. Todos os alunos têm um número na frente, e o número da frente é o número do acorde, que ele vai ter que fazer o quê? Fazer um resumo e postar no formulário. Resumo, pode ser digitado, pode ser manuscrito, tirado foto, pode ser do jeito que for, só porque eu preciso documentar e eu preciso ter certeza que vocês leram esse negócio. E, posteriormente isso, gravo um videozinho explicando o que o acórdão trata, o que foi feito, qual é a solução, se você concorda, se você não concorda, tá? Não é nada complicado. Daí posto o videozinho no YouTube e me manda o link. Não é difícil. Eu faço isso todo dia, umas 3 vezes, pessoal. Então, assim, eu usava há muito tempo esse artifício, quando a gente queria que os alunos apresentassem e não tinha tempo para ver as apresentações. Daí a gente passa uma atividade dessa, eles postam lá e eu assisto em casa com bastante calma, né? É legal porque é divertido demais de ver os vídeos, pessoal. No caso de vocês, como a gente não pode estar junto, e a gente não pode fazer aquela reunião de apresentação de grupos, tal, a gente faz individualmente e cada um apresenta o seu. De uma forma bastante objetiva, tranquilo, não vou ser chato com relação a isso. São 600 pontos, pessoal. Uma vez feito isso, a gente já está livre assim, de boa parte da nossa avaliação continuada, né? E tranquilo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Diga. me permite uma observação a respeito dessa questão do YouTube? Uhum. Eu gostaria de me posicionar contrário a essa veiculação em aberto no YouTube. Eu Não gostaria precisa ser aberto. Lá no YouTube você escolhe se você quer que seja aberto, só quem tem o link. Não é qualquer pessoa que acessa o vídeo. É só uma plataforma boa que a gente tem para deixar a coisa lá.
Tá? Mas não necessariamente qualquer pessoa que chegue lá vai digitar o teu nome e vai achar teu vídeo. Isso não é assim. Se você tem a opção na hora que você vai postar o vídeo. E não precisa ser público, pessoal. Agora, vai que tem alguém com vocação para youtuber aí, é uma oportunidade, né? Eu acho que Professor, perdão, já terminou a explicação? Diga. Então, é o seguinte, eu estava prestando atenção, mas eu não entendi a parte do começo. Como que eu faço para localizar, no caso, a minha atividade? A tua atividade vai ser assim, você vai entrar aqui, vai abrir um formulário para você. Deixa eu ver se abriu. Primeiro, estou compartilhando só. Esse QR Code, e esse link, ele vai estar fixado no AVA? Pode, se você quiser. Eu coloco o link porque eu estou acostumado, tá? Mas a hora que você põe o link, tá? Ele vai abrir só um pouquinho. Está cortando a ligação, professor. Hã? Está cortando a... É por isso que eu não entendi. É que está cortando para mim a ligação. Tem como deixar postado no AVA a explicação? Acesso o link ou acesso o QR Code, né? E daí, pelo jeito, eu posso abrir. Ó, está cortando a ligação. Eu não consigo entender. Não, sem problemas. Eu deixo no AVA também, né? Eu já postei a apresentação, já mandei a apresentação para a Daiane, tá? Mas eu coloco no AVA também o link desse formulário aqui, tá? E você vai entrar nesse formulário. Estão vendo ele aí, pessoal? Eu estou. Sim. Mas essa aqui é a minha versão. A versão de vocês é essa aqui. Você vai entrar aqui, coloca teu e-mail, daí vai escolher teu nome na lista. Ó, o nome da Ellen. A Ellen está aqui, vai fazer... Professor, Diga. só está aparecendo a página da atividade e QR Code, não está aparecendo o que o senhor está mostrando aí. Eu consigo ver. Se Tá puder vendo? terminar, Consigo ver. se puder terminar a explicação para quem está conseguindo ver o link, agradeço, professor. Tá. Ó, você vai chegar aqui, escolhe o teu nome. Na frente do teu nome, eu coloquei um número, 9. Então, você tem que ir no acórdão 9. Só dá o OK aqui e vai abrir o acórdão, ó. É esse acórdão aqui, calma que tá lento, Cris. Você vai fazer um... Ó, são 11 páginas o teu, tá? Mas é bem tranquilo. Vai fazer um resumo do que é e vai fazer um vídeo explicando. Tá? Vídeo aqui, também? Sim, daí você posta no YouTube e coloca aqui o link, beleza? Beleza, Professor, não dá pra gente fazer Qualquer aquele coisa eu esquema posso... de grupo? Ah, vira o caos, daí eu não acho tudo. É mais simples, pessoal, não se assustem. Fica legal. Fica documentado para a formatura de vocês, quando o cara da empresa de formatura quiser, eu quero vídeo de vocês quando serem estudantes, vocês mandam para mim e eu mando os vídeos para ele. Professor, eu tenho seu celular. Se houver alguma dúvida, eu posso entrar em contato com o senhor no privado, né? Gente, eu não tenho colocado nas apresentações mais, mas o meu contato é livre, pessoal. Quiser falar comigo, qualquer dificuldade e tal. Inclusive, não consegui postar, pessoal. Daí conversa comigo, eu ajudo vocês a postarem o negócio. Eu faço isso, isso é fácil, não é difícil. Tá bom. Outra dúvida, professor. Eu não preciso abrir esse link agora, né? Que eu estou fazendo um outro trabalho também. Então, eu posso abrir o link e estudar e ler, e depois o link vai estar disponível no AVA, né? Tá, o link já está na apresentação, que já foi passado para a Daiane, já deve estar no grupo de vocês aí, provavelmente. Mas eu coloco também na aula lá, atividade tal, ok? Eu coloco na aula, não tem problema. Qual que é a atividade? Atividade qual? Isso eu não lembro de cabeça. Eu acho que é 12ª, 13ª. Tá bom, então. Obrigada, professor. Qualquer dúvida, eu entro em contato com o senhor. Fique à vontade. Mas isso não é só você. Qualquer pessoal que tiver qualquer dúvida, fique à vontade de me procurar. Tá? Tá bom. Muito obrigada. Professor? Se não puder falar comigo, fala com a Daiane, que ela me acha a qualquer horário.
até domingo, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Professor, no vídeo poderia aparecer um slide e a voz de quem está apresentando? Pode. De repente, você vai fazer aquela apresentação lá, Tabajara, que o povo faz no PowerPoint, né? Mas vai te dar muito mais trabalho, né? Mas se quiser fazer, faz, não tem problema. Porque no PowerPoint você pode fazer a apresentação, apresentar ela e gravar os slides. Eu vi isso aqui para tentar montar a aula para vocês. Pode ser? Pode. A única coisa, vai dar muito mais trabalho fazer isso, mas beleza. Por quê? Eu acho que se você com o celular na mão, ali em 5 minutos, ó, professor, meu trabalho eu acordo o número tal, meu nome é fulano. E isso deixem bem claro, pessoal. Meu nome é fulano de tal, acordo um tal. Ele tratava disso, votaram assim, a solução foi essa, eu acho que foi legal, ponto. 5 minutos com o telefone na mão, você mata. E ganha 600 pontos, beleza? Tá ok. Obrigada, professor. Por nada. Pessoal, mais alguma coisa? Se não tiverem, vocês têm bastante coisa para estudar e atividade para fazer. Eu estou à disposição de qualquer coisa que vocês tenham, mas se não tiverem, estão dispensados. Beleza. Boa noite, professor. Por nada. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. professor.